Você sabia que no cumprimento de sentença o executado ele pode exercer meios de defesa? E você conhece quais são esses meios de defesa? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Então eu te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na pílula jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os meios de defesa do executado no cumprimento de sentença. Lembrando que essa pílula jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o cumprimento de sentença. A defesa do executado no cumprimento de sentença pode se dar principalmente por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, mas é possível também se valer de outro instrumento chamado exceção de pré-executividade. No caso da impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de um incidente processual, ou seja, é algo que tramita dentro do próprio cumprimento de sentença. Vai ser uma petição do executado, uma defesa do executado lançada nos próprios autos do cumprimento de sentença. E essa impugnação ela pode ser usada tanto no cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa, como no cumprimento de prestação de alimentos, ou ainda de obrigação de fazer ou de não fazer, ou de entregar coisa certa. Outro ponto importante é que a impugnação ao cumprimento de sentença está regulada no artigo 525 do Código de Processo Civil. Lá temos o prazo de impugnação. O prazo de impugnação basicamente é de 15 dias. A questão é de quando se conta esses 15 dias. No caso do pagamento de quantia certa, conta-se o prazo de 15 dias após o término do prazo de pagamento voluntário. Ou seja, o indivíduo que é executado no cumprimento de sentença será intimado para pagar em 15 dias. E, após os 15 dias de pagamento voluntário, caso ele não efetue o pagamento, inicia o prazo para a apresentação da impugnação. Então, muita atenção que o prazo da impugnação do executado no cumprimento de sentença que visa pagamento de quantia certa é de 15 dias após o término do prazo de pagamento voluntário. Quando nós estamos diante das obrigações de fazer ou não fazer, ou de entregar coisa certa, o prazo de 15 dias vai iniciar após o término do prazo fixado para o cumprimento da obrigação, seja de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Então, passado o prazo de cumprimento da obrigação, é que se inicia o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação. Uma observação que eu gostaria de fazer importante é quando nós tratamos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Nesse caso, o prazo é de 30 dias e ele é contado apenas da intimação do procurador, do representante da fazenda pública, porque no cumprimento de sentença contra a fazenda pública não há uma determinação de pagamento, assim apenas a intimação da fazenda pública para apresentar sua defesa, que como já vimos, lá no cumprimento contra a fazenda pública, o pagamento se dá ou por precatório ou por RPV, requisição de pequeno valor. Então, uma observação importante é que, nos cumprimentos de sentença contra a fazenda pública, o prazo é de 30 dias contados da intimação da fazenda pública. Um detalhe importante sobre os prazos é que, no cumprimento de sentença, quando há mais de um executado em litisconsórcio passivo, o que acontece é que o prazo ele é contado em dobro caso esses executados tenham advogados distintos. É o que prevê o artigo 229 do Código de Processo Civil. Portanto, muita atenção que, nesse caso do cumprimento de sentença, não se aplica a regra lá dos embargos de execução. Nos embargos de execução, não é contado o prazo em dobro, por quê? Que por ser uma ação autônoma, o executado ele é citado e ele vai ter o prazo de 15 dias para apresentar os embargos de execução. Aqui no cumprimento de sentença, não. Como é um incidente, então, intimar os executados para cumprir
a obrigação de pagar uma quantia, por exemplo, a contagem do prazo de apresentação da impugnação será em dobro, caso esses executados tenham advogados distintos. Como que está regulada a impugnação ao cumprimento de sentença? Ela está regulada no artigo 525. Mas o mais importante que eu queria trazer são as matérias possíveis de apresentação na impugnação ao cumprimento de sentença. Porque essas matérias, elas estão detalhadas exatamente no artigo 525, parágrafo 1º. Vamos conhecer esse dispositivo. Artigo 525, parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar: primeiro, falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Segundo, ilegitimidade de parte. Terceiro, inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Quarto, penhora incorreta ou avaliação errônea. Quinto, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Sexto, incompetência absoluta ou relativa do juízo de execução. E sétimo, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Sobre as matérias passíveis de abordagem na impugnação ou cumprimento de sentença, o primeiro detalhe importante é que essas matérias detalhadas no 525, parágrafo 1º, são matérias obrigatórias, ou seja, somente pode abordar essas matérias. É um rol numerus clausus. Não é possível abordar outras matérias que não as previstas no artigo 525, parágrafo 1º, sob pena de não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Outro detalhe importante é que não é possível também ao executado deduzir matérias que deveriam ser alegadas na fase de conhecimento, também em razão da preclusão consumativa, porque essas matérias só podem ser tratadas na fase de conhecimento. E trazer matérias que não abordadas no momento oportuno leva ao não conhecimento da impugnação do cumprimento de sentença. Portanto, repito, somente podem ser abordadas as matérias elencadas no 525, parágrafo 1º. E a primeira matéria que se traz é uma situação que é anterior à sentença prolatada, que é a nulidade de citação quando o processo correu à revelia do executado. Ou seja, o executado nunca apareceu no processo. Ele só descobre o processo, só tem conhecimento do processo na fase de cumprimento de sentença. Nesse caso, se houver nulidade da citação, ele não precisa se valer da ação de querela nulitatis. Ele pode alegar na impugnação essa nulidade. Um detalhe importante é que ele não pode ter comparecido em nenhuma fase anterior do processo. Por exemplo, se ele aparece na fase recursal, ele deveria, na fase recursal, suscitar essa nulidade. Se ele não o faz, essa situação ela fica preclusa, porque ele teve a oportunidade de, antes do trânsito em julgado, alegar essa situação. Inclusive, ele compareceu ao processo ainda que revel. Então, a revelia que possibilita a alegação no cumprimento de sentença em sede de impugnação é a nulidade de citação do processo que correu à revelia do executado, ou seja, em nenhum momento anterior à coisa julgada ele compareceu ou ele teve conhecimento do processo. E essa matéria, a nulidade de citação, é a única matéria anterior à coisa julgada que pode ser alegada em sede de impugnação. Qualquer outra matéria, ela não pode ser alegada, matéria que seja anterior à coisa julgada, que leva ao título executivo judicial, não pode ser alegada em sede de impugnação. Outro detalhe importante é que essa nulidade, se for reconhecida na impugnação à sentença, ao cumprimento de sentença, ela vai levar à extinção, à declaração da nulidade da sentença e, com isso, a reinstalação do processo ao seu início. Ou seja, o juiz vai reconhecer a nulidade da sentença e vai determinar o retorno do processo à fase de contestação, abrindo-se prazo para o executado apresentar a sua contestação, aí não mais executado, e sim apenas réu da ação de conhecimento.
Ele anula todos os atos decorrentes da ausência que ocorreram no processo, decorrente da ausência de citação, retornando o processo à fase de contestação. Outra matéria passível de abordagem em sede de impugnação é a ilegitimidade de parte. Essa ilegitimidade de parte não é a que se refere ao do processo de conhecimento, porque essa ilegitimidade deveria ser alegada na fase de conhecimento. Então, a parte não pode agora, que há uma coisa julgada contra ela, num título executivo judicial, queria alegar que ela não era parte legítima na ação de conhecimento, porque essa matéria está preclusa. A matéria de ilegitimidade de parte está relacionada à própria execução. Isso é muito comum, por exemplo, na execução de sentença penal condenatória. Na sentença penal condenatória, é possível o cumprimento de sentença dessa sentença penal condenatória para obter a reparação de dano fixada na sentença penal condenatória. E muitas vezes, por exemplo, no caso de um empregado que comete um crime, muitas vezes se ingressa com cumprimento de sentença contra o empregador desse empregado, em razão da responsabilidade do empregador. Só que esse empregador não foi parte na ação penal, até porque não poderia, ele não cometeu nenhum ilícito penal, embora, pelo direito civil, ele tenha responsabilidade civil. Mas a execução do título executivo judicial, sentença penal condenatória, não pode se dar contra o empregador. Então, esse empregador, sim, ele pode se valer dessa impugnação para alegar de sua ilegitimidade, porque ele não foi parte na ação de conhecimento, ou seja, na ação penal que levou à condenação de seu empregado. Outra situação também é quando você tem o fiador, por exemplo, que não foi parte da ação de conhecimento e depois ele vem a ser cobrado na ação de execução, no cumprimento de sentença. Esse fiador, ele pode alegar essa ilegitimidade porque ele não foi parte na ação de conhecimento e, portanto, ele não pode ser alcançado pelo cumprimento de sentença. Somente em situações, então, que o executado não figurava na ação de conhecimento, é que ele pode alegar a ilegitimidade de parte em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Outra situação também é a questão da inexequibilidade do título, ou então da inexigibilidade da obrigação. Isso se dá principalmente quando o Supremo Tribunal Federal vem a declarar a inconstitucionalidade de determinada norma legal que amparava a sentença, que amparava a decisão judicial. Se essa declaração de constitucionalidade se dá antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, então, em sede de impugnação, o executado alegar a inexequibilidade do título, já que o Supremo declarou a inconstitucionalidade da norma, que foi fundamento legal para a sentença que foi transitada em julgado. Mas é importante que a decisão do Supremo declaratória seja anterior ao trânsito em julgado. Não há problema que tenha transitado e julgado a sentença, mas a decisão do Supremo tem que ser anterior ao trânsito em julgado da sentença. Então, essa matéria poderá ser apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. E aí vocês perguntam, Renato, e se o Supremo declarar essa inconstitucionalidade da lei, mas for posterior ao trânsito em julgado? Então, nesse caso, o único instrumento possível é a ação rescisória. Então, o devedor, o executado, vai ter que se valer da ação rescisória para requerer a anulação da coisa julgada e, com isso, a extinção do título executivo judicial. E qual vai ser o prazo dessa ação rescisória? Vai ser contado de 2 anos do trânsito em julgado da decisão do Supremo que declarou inconstitucionalidade. Então, no caso de já haver o trânsito em julgado da sentença condenatória e esse trânsito for anterior à decisão do Supremo, o prazo de ação rescisória é 2 anos contados da decisão declaratória de constitucionalidade do Supremo. E no caso da penhora incorreta ou da avaliação errônea, aí precisamos fazer uma observação. Se essa penhora incorreta ou avaliação errônea, ela acontece ainda no momento que está no prazo da impugnação, ou seja, após os 15 dias para o pagamento, então o executado pode se valer da impugnação ao cumprimento de sentença e, nessa impugnação, questionar o erro da penhora ou o erro da avaliação do bem penhorado. Mas e se for posterior?
já passou o prazo de 15 dias. Não há problema nenhum. Isso pode ser alegado por mera petição, conforme o próprio artigo 525 do CPC. Então, o caso da penhora incorreta ou da avaliação errônea pode se dar através de impugnação ou cumprimento de sentença, se for prévia ao prazo de apresentação da impugnação, ou pode se dar também por mera petição, se já ultrapassado o prazo de impugnação ou cumprimento de sentença. É possível ainda no cumprimento de sentença alegar-se o excesso de execução, e no caso de excesso, a parte executada deverá indicar o valor devido. E é possível ainda alegar qualquer causa modificativa, extintiva, superveniente. E como eu disse no caso da penhora, também aqui pode se dar por mera petição. Por exemplo, é possível alegar o pagamento, a novação, enfim, qualquer situação superveniente à sentença transitada e julgada que venha a modificar ou extinguir aquela obrigação que está sendo cobrado o seu cumprimento. Outro ponto importante é saber: a impugnação e cumprimento de sentença, ela tem efeito suspensivo? E a resposta é que, em regra, não. É possível a concessão de efeito suspensivo, embora não seja o usual, não seja o normal, porque é necessário o executado ele cumprir determinados requisitos para que o efeito suspensivo seja concedido. O primeiro requisito é que haja requerimento expresso do executado. Então, o executado tem que pedir esse efeito suspensivo. O segundo requisito é que deve haver caução, ou seja, o executado deve garantir o juízo, deve oferecer um bem à penhora ou depositar o dinheiro, o valor que está sendo executado no cumprimento de sentença. O terceiro requisito é que haja relevância das alegações do executado, ou seja, o executado tem que apresentar em sua impugnação matérias que levem à probabilidade de que sua impugnação será acolhida. E o quarto ponto, perdão, é que deve haver risco de dano, ou seja, deve haver um perigo de dano caso o cumprimento de sentença tenha andamento com a expropriação de bens e alienação desses bens. Então, isso deve ser demonstrado também pelo executado para que seja concedido o efeito suspensivo. E é importante também mencionar que é possível a concessão de efeito suspensivo parcial, ou seja, o executado ele pode reconhecer parte do débito, entender que outra parte do débito não é devida e nessa parcela alegar que há exatamente a relevância de seus argumentos, que há a probabilidade de dano, o risco de dano, e ainda deverá prestar uma caução, uma garantia para essa parcela que ele considera controversa, ele entende que não é devida. E como é o procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença? A impugnação é apresentada por mera petição nos próprios autos do cumprimento de sentença, porque se trata de um mero incidente. Apresentada a impugnação, o juiz ele vai ouvir o exequente para que se manifeste no prazo de 15 dias. Embora o CPC não fale em prazo, entende-se que, em razão dos princípios aí da isonomia, já que o executado teve 15 dias para apresentar a sua defesa, é razoável e, na verdade, é até justo que o exequente também tenha 15 dias para se manifestar sobre essa impugnação. Apresentada a defesa do exequente, o juiz ou ele julga de pronto, caso não necessite de produção de provas, caso seja necessária a produção de provas, o juiz indicará as provas para que então o processo tenha seu seguimento. A impugnação ela é decidida, via de regra, por meio de decisão interlocutória. A rejeição da impugnação sempre vai se dar pela, por meio de decisão interlocutória, portanto, o recurso cabível será agravo de instrumento. Somente será decidida a impugnação através de apelação caso ela seja provida, ou seja, caso ela seja acolhida, porque nesse caso vai levar à extinção da execução. E aí, em se tratando de apelação, o recurso cabível será o recurso da apelação. A questão dos honorários é outro ponto interessante. Se a impugnação for provida, for acolhida, o juiz fixará honorários em favor do executado. Agora, se a impugnação for rejeitada, não cabe a fixação de honorários para o exequente, porque esses honorários já foram estabelecidos no início do cumprimento de sentença. É o que dispõe a súmula 519 do STJ. Vamos a ela. Súmula 519 do STJ.
Na hipótese de rejeição da impugnação ou cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. E se a impugnação ela for meramente protelatória, que o juiz pode fazer ou o que o exequente pode requerer? Isso foi estabelecido, é um entendimento doutrinário, mas está no enunciado 50 da Infam. Vamos ver esse enunciado. Enunciado 50 da Infam. O oferecimento de impugnação manifestamente protelatória ao cumprimento de sentença será considerado conduta atentatória à dignidade da justiça. Artigo 918, inciso 3º, parágrafo único do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único. Último ponto importante sobre a impugnação ao cumprimento de sentença é nós reforçarmos a questão do excesso de execução. O excesso de execução ele pode ser alegado em sede de impugnação. Entretanto, é dever do executado indicar o valor que entende devido, sob pena de rejeição da impugnação, caso seja o único argumento apresentado na defesa, ou de não conhecimento do aspecto do excesso de execução. Então, é fundamental que o executado ele indique o valor que entende devido. E não é só indicar o valor, ele também tem que apresentar o demonstrativo do cálculo pelo qual ele apurou esse valor que ele considera o correto. Então, ele tem a obrigação também de apresentar o demonstrativo. A ausência do demonstrativo, ela leva também à rejeição da impugnação ou cumprimento de sentença. Agora, é possível que o executado ele alegue a inexequibilidade do título, porque não há liquidez. E, nesse caso, o juiz ele pode converter o cumprimento de sentença em liquidação de sentença, caso realmente entenda que não é o caso de realizar ali o cumprimento de sentença, já que é preciso que seja liquidada a sentença para ser posteriormente executado. Então, muita atenção que a parte que for alegar essa iliquidez, ela deve requerer a conversão do feito em liquidação de sentença, para que aí sim seja apurado o valor devido. Outro modo de defesa do executado no cumprimento de sentença é a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa construído doutrinariamente e posteriormente acolhido pela jurisprudência e hoje é um instrumento processual perfeitamente utilizável. Na exceção de pré-executividade, a defesa ela é mais restrita ainda do que lá na impugnação. O executado só pode alegar matérias que são matérias de ordem pública, ou seja, que o juiz pode reconhecer elas de ofício. Ele pode também requerer matérias que não dependam de prova. A jurisprudência vem acolhendo a possibilidade de deduzir-se matéria, ainda que não seja uma matéria que possa ser reconhecida de ofício pelo juiz, mas que não depende de produção de prova. Então, o ponto pacífico é: não cabe produção de prova em exceção de pré-executividade. As matérias alegadas ou serão matérias de ordem pública, como, por exemplo, legitimidade de parte, como, por exemplo, prescrição, ou serão matérias que não dependem de produção de prova. Por exemplo, ele pode alegar o pagamento, desde que ele apresente esse comprovante de pagamento, demonstrando que ele aconteceu. Outro ponto importante é que a exceção de pré-executividade, diferente da impugnação ou cumprimento de sentença, não tem prazo. Ou seja, como são matérias que podem ser conhecidas de ofício, são matérias que podem ser trazidas a qualquer momento. Então, não há prazo para apresentação, à exceção de pré-executividade. Mas se você quiser saber mais sobre exceção de pré-executividade, eu já tenho 2 pílulas jurídicas gravadas sobre esse assunto. Vai aparecer aqui nos cards, aqui em cima, o link para esses vídeos. Então, assista as 2 pílulas jurídicas, onde eu já abordo com profundidade a exceção de pré-executividade. O último ponto que eu gostaria de trazer é que, além da impugnação, cumprimento de sentença e além da exceção de pré-executividade, é possível ainda os embargos de terceiro. Obviamente, os embargos de terceiro vão tramitar em autos apartados. Ele não é um incidente, não é algo que acontece dentro do processo, como é a impugnação ou a exceção de pré-executividade. Mas é possível embargo de terceiro caso a penhora, caso alguma constrição, recaia sobre bens de terceiros que não o executaram no cumprimento de sentença. Esse era o conteúdo que tínhamos
para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe sua pergunta aqui nos comentários. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, também deixe nos comentários. Esse assunto, cumprimento de sentença, foi sugerido exatamente por pessoas que nos acompanham aqui no canal, por inscritos no nosso canal. Então, nós preparamos isso para atender o interesse de vocês que estão aí nos acompanhando e acompanhando o nosso trabalho. Eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado por sua atenção, um forte abraço e até a próxima.